a ser dito em voz alta, oficialmente, com assinatura e carimbo. E 2 nomes estão no centro do alvo: Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro. O pânico nos bastidores de Brasília é real. Fontes dizem que, quando os primeiros detalhes do que Vorcaro pretende entregar começaram a circular, o efeito foi imediato. Assessores em silêncio, telefones desligados, reuniões canceladas. Mas o que Vorcaro tem para dizer sobre esses 2 é tão grave que não dá mais para ignorar. E hoje, aqui, você vai entender por quê. Neste vídeo, eu vou te mostrar ponto a ponto como a delação de Vorcaro conecta Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro ao esquema do Banco Master. Quais são as evidências concretas? O que cada um recebeu? Por que nenhum dos 2 consegue se desvincular do bilionário preso? E o que pode acontecer nas próximas semanas? Porque isso não é passado. Está acontecendo agora. Não é especulação. São fatos que estão nos bastidores e que a grande mídia ainda não organizou de forma clara para você. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Qual hora aí onde você está? Quero saber quem está junto nessa. Agora feito isso, então vamos continuar. Quando Vorcaro assinar a delação, um dos primeiros nomes que vai aparecer no papel é o de Nicolas Ferreira. E não vai ser difícil provar, porque as evidências já estão documentadas. Pensa comigo. Nicolas Ferreira voou de graça no avião particular de Daniel Vorcaro pelo menos 10 vezes. 10 vezes. Não foi uma vez. Não foi coincidência de aeroporto lotado. Foi um padrão, com destino calculado, com agenda montada, com objetivo claro. Essas viagens tinham rota certa. As capitais do Nordeste. Exatamente onde Bolsonaro tinha menos votos em 2022. Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia. Estados onde a rejeição ao então presidente era alta e onde um deputado com o perfil de Nicolas, jovem, com milhões de seguidores, capaz de lotar praça, poderia fazer diferença real nas urnas. E Nicolas foi enviado para tentar virar esse jogo, para fazer campanha, para movimentar multidão, para converter eleitor, para aparecer nos palcos que Bolsonaro não conseguia preencher sozinho no Nordeste. Quem bancou a conta foi Vorcaro. O bilionário do Banco Master, o mesmo que está preso hoje, o mesmo cujos clientes eram aposentados roubados, financiou a movimentação política de outro homem para salvar o presidente que o protegia. Pensa no que isso significa. Um empresário investigado, dono de um banco que operava no limite da legalidade, investindo recursos próprios para eleger o candidato que garantia a continuidade do ambiente político que permitia o seu esquema funcionar. Não era filantropia. Era proteção comprada com dinheiro de avião. Repare que logo depois da eleição, Nicolas voltou a viajar no avião de Vorcaro. Dessa vez, para Brasília, onde estavam Vorcaro e Bolsonaro. A missão eleitoral tinha acabado, mas a relação continuou. E o assessor direto de Nicolas, o braço direito dele, aquele que ele apoiou para vereador, teve o número de telefone atualizado pelo próprio Vorcaro logo após a eleição. Você atualiza o número de telefone de alguém quando essa pessoa não vai mais precisar de você. Ou quando você vai precisar dela. E sabe o que isso mostra? Que Nicolas Ferreira não era um passageiro casual. Era uma peça do esquema. Um homem com palco, com alcance, com multidão. E que foi posicionado estrategicamente com dinheiro que veio do mesmo lugar que roubava aposentados. Quem faz parte desse circuito não embarca por acidente. Embarca porque tem um papel a cumprir. E Vorcaro, quando abrir o bico, vai explicar exatamente qual era o papel de Nicolas. Mas o problema de Nicolas não é só o que ele recebeu. É o que Vorcaro vai dizer sobre por que pagou. E essa resposta tem nome jurídico. Uma coisa rápida antes de continuar.
Enquanto você assiste a esse vídeo, tem pessoas que já estão com uma visão completa disso tudo. Cada escândalo, cada número, cada prova. Se você quer ter essa mesma vantagem, dá uma olhada no que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos em frente. Imagina a cena. Vorcaro, sentado à mesa da Polícia Federal, com seus advogados do lado, formalizando tudo o que aconteceu. E o delegado pergunta: por que você pagou os voos do Nicolas Ferreira? A resposta para essa pergunta é a bomba. Porque quando Vorcaro formalizar a delação, e os sinais concretos de que isso acontece nas próximas semanas são inegáveis, a pergunta que vai colocar Nicolas em apuros não é: você viajou no meu avião? Todo mundo já sabe que ele viajou. A pergunta é: em troca de quê? Se o seu vizinho paga todas as suas viagens e, coincidentemente, você passa o tempo todo fazendo o que ele quer, defendendo os interesses dele, aparecendo nos lugares que ele precisa, falando o que ele precisa que seja falado, isso tem um nome. Não importa se você chama de amizade. A lei chama de outra coisa. E é exatamente isso que o TSE vai ter que analisar. O mesmo TSE que já cassou mandato por muito menos do que 10 viagens pagas por investigado em período eleitoral. A questão não é se isso vai chegar lá, é quando. E sabe o que é mais curioso? Até agora, cada vez que o assunto dos voos veio à tona, Nicolas desviou, ignorou, mudou de assunto, não convocou coletiva, não publicou nota, não apresentou nenhuma explicação sobre o que justificaria 10 viagens gratuitas num avião de bilionário investigado durante uma campanha eleitoral. Nos últimos dias, passou a gravar videozinhos de fundo preto pedindo votação de pautas favoráveis à família Bolsonaro, tentando mostrar lealdade, tentando se reposicionar, tentando parecer aliado confiável de quem, nos bastidores, já está trabalhando para destruí-lo. Isso é esquiva. E esquiva, para quem tem registro de voo documentado, não resolve nada. Porque lealdade não apaga registro de voo. E Vorcaro tem os registros, tem os dados, tem os horários, tem os destinos, tem o contexto eleitoral de cada viagem, tem o antes e o depois. Tem a sequência que mostra que não foi casual, não foi espontâneo e não foi gratuito no sentido de sem contrapartida. Quando isso virar papel oficial, com data, assinatura e protocolo da Polícia Federal, não tem como desmentir com videozinho de fundo preto. Não tem como apagar com declaração de lealdade. Não tem como explicar com silêncio. Mas aí, enquanto Nicolas tenta se reposicionar, tem uma bomba ainda maior esperando do outro lado. E ela tem o nome de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro mora numa mansão. Não é exagero. É literalmente uma mansão, avaliada, segundo corretores da região e pesquisas de mercado, em 14 milhões de reais. Um imóvel em condomínio de alto padrão, em área nobre de Brasília, com estrutura, metragem e localização que correspondem exatamente ao perfil de propriedade de homem rico. O tipo de imóvel que aparece em revista de arquitetura. O tipo de endereço que não combina com contra-cheque de deputado. Só que Flávio declarou ter comprado por 6 milhões de reais. 6 milhões. Essa diferença, 8 milhões de reais, não é desconto de liquidação de fim de estoque. Não é promoção de imobiliária. Não é negociação agressiva de bom comprador. É a diferença entre um negócio e um pagamento disfarçado. É exatamente o tipo de operação que especialistas em lavagem de dinheiro chamam de subfaturamento intencional, quando alguém transfere valor real através da diferença entre o preço declarado e o preço de mercado, sem deixar rastro óbvio de dinheiro vivo mudando de mão. E sabe de quem ele comprou esse imóvel? De um fundo chamado REAG, ligado ao Banco Master e utilizado, segundo investigações, pelo crime organizado para movimentação de dinheiro. Não é um fundo qualquer. É um fundo que aparece em investigações
sobre lavagem de recursos do tráfico e que integra o mesmo ecossistema financeiro de Vorkaro, a mesma rede, o mesmo circuito. Olha bem para esse número. Você vende sua mansão com desconto de 8 milhões de reais para o filho do presidente por bondade? Ou você está pagando alguma coisa? Porque quando alguém te vende um bem por muito abaixo do valor real, a diferença não desaparece. Ela vai para algum lugar. Ela representa alguma coisa. E quando esse alguém é ligado ao crime organizado e ao mesmo bilionário que está sendo delatado, a matemática começa a contar uma história diferente da oficial. Uma história onde o desconto não é generosidade, é moeda de troca. O ponto central aqui é esse. Flávio Bolsonaro declarou renda de R$ 1.700.000 por ano. Com esse salário do nada, comprou um imóvel de 6 milhões de reais, deu 2,5 milhões de entrada e quitou o restante em apenas 1 ano e meio, com renda de deputado, sem nenhum processo judicial de advocacia registrado no seu nome, apesar de dizer que tem escritório de advocacia ativo, sem nenhuma fonte de renda extra declarada que justifique essa capacidade de pagamento fora do padrão do seu salário público. Isso não fecha a conta? Nenhuma conta fecha assim. Qualquer contador, qualquer analista financeiro, qualquer pessoa que entenda de fluxo de caixa vai olhar para esses números e chegar na mesma conclusão. Não tem como. Não com renda de deputado. Não sem outra fonte. Não sem que alguém, em algum momento, tenha colocado dinheiro nessa equação que não aparece em nenhuma declaração oficial. E Vorkaro sabe exatamente por que não fecha. Mas a mansão é só o começo. Porque tem um banco público que fez algo que nenhum banco no Brasil faria por você. E ele fez por Flávio. E isso é ainda mais grave do que a mansão. Se essa análise está fazendo sentido para você, compartilha esse vídeo agora. Manda para alguém que precisa entender o tamanho do que está acontecendo. Porque essa informação precisa circular, e a grande mídia não vai organizar isso dessa forma para o povo. E por falar nisso, tem muita gente que chega nessa conversa sem saber metade do que você já sabe aqui. Se quiser ir ainda mais fundo, dá uma olhada no que eu separei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vamos em frente. Segura essa... O Banco de Brasília, o BRB, um banco público, emprestou dinheiro a Flávio Bolsonaro com juros de 3,5% ao ano. 13,5%. Enquanto a taxa Selic, os juros básicos da economia brasileira, estava entre 5% e 6% no mesmo período. Isso significa que o banco perdeu dinheiro de forma deliberada para beneficiar o filho do presidente da República. Não existe banco no mundo que faça isso por acidente. Não existe gerente que aprova isso sem saber o que está fazendo. Não existe diretoria que passa essa operação sem entender as consequências. Vou te explicar de um jeito simples, para ficar bem claro. Quando você coloca dinheiro num título público, a coisa mais segura e básica que um banco pode fazer com seu capital, você ganha 5%, 6% ao ano sem risco nenhum. Garantido. Sem inadimplência. Sem trabalho. Emprestar para Flávio Bolsonaro a 3,5% é, matematicamente, garantir prejuízo. O banco jogou dinheiro fora de propósito. E isso não foi erro de cálculo, foi decisão. Os diretores do BRB que aprovaram esse empréstimo já foram investigados. Alguns já responderam. Mas Flávio, até hoje, neste momento, nunca prestou contas sobre de onde veio a riqueza que acumulou com salário de deputado. Nunca explicou a mansão. Nunca explicou os juros. Nunca explicou o fundo REAG. E sabe o que isso mostra? Que o esquema em torno de Flávio Bolsonaro não era favor de amigo. Era uma rede de homens ricos e instituições agindo de forma coordenada para enriquecer o filho do presidente às custas do dinheiro público e dos aposentados. Mansão subfaturada de fundo ligado ao crime. Empréstimo público abaixo da Selic. Fundo do Banco Master como intermediário.
Cada peça encaixa na outra com precisão cirúrgica. Isso é um esquema. Não é coincidência. Coincidência não tem 3 camadas. E agora, Vorcaro está numa cela confortável, com advogados montando um acordo em velocidade acelerada. O que ele sabe sobre tudo isso, sobre Nicolas, sobre Flávio, sobre o dinheiro que circulou nessa rede, está prestes a ser dito oficialmente. A virada de mesa que a thumbnail promete não é metáfora. É o que está acontecendo neste exato momento. Um bilionário preso. 10 voos pagos para um deputado. Uma mansão de 14 milhões comprada por 6. Um empréstimo público abaixo da Selic. Tudo conectado pela mesma rede. Tudo apontando para os mesmos nomes. Nicolas recebeu os voos. Flávio recebeu o imóvel e o empréstimo. E Vorcaro precisava de proteção política para continuar operando o esquema sem ser interrompido. Cada um tinha algo que o outro precisava. E o dinheiro que circulou nessa troca não era dinheiro limpo. Era dinheiro que saiu do desconto na aposentadoria de quem trabalhou a vida inteira e não sabia que estava financiando avião de deputado e mansão de filho de presidente. Isso não é coincidência. É troca. É a lógica de quem compra poder com dinheiro dos mais pobres, achando que vai sair ileso para sempre. Achando que o dinheiro protege. Achando que os nomes protegem. Achando que os cargos protegem. Achando que o tempo apaga. Achando que o silêncio resolve. Mas a delação ainda não foi assinada. E já está virando tudo. Vorcaro está na cela de Estado-Maior. Os advogados estão correndo. A força-tarefa da defesa dele está montando o acordo em velocidade que não se vê todo dia. E nas próximas semanas, o que hoje ainda é bastidor, o que hoje ainda circula nos corredores do poder em voz baixa, vai virar documento oficial. Vai ter nome, vai ter data, vai ter valor, vai ter prova. E quando isso acontecer, Nicolas vai ter que explicar 10 voos. Flávio vai ter que explicar 8 milhões de reais de diferença numa mansão comprada de fundo ligado ao crime. Nicolas sabe disso. Flávio sabe disso. A pergunta que fica é uma só. O que eles vão fazer antes que isso aconteça? E é exatamente aqui que eu quero ouvir você. Na sua opinião, Nicolas Ferreira consegue sair ileso da delação de Vorcaro? Comenta aqui embaixo. Sem filtro. Quero saber o que você acha que vai acontecer. Valeu demais para o pessoal de Minas Gerais que comentou em peso nos últimos vídeos. Vocês estão junto desde o início, e isso tem valor real aqui. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, e eu acredito que fez, então você sabe o que precisa fazer. Curte o vídeo, não pelo número, mas porque curtir ajuda esse conteúdo a chegar em quem ainda não entendeu o tamanho do que está acontecendo, em quem ainda está sendo enganado pela narrativa que a grande mídia empurra todo dia. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos desdobramentos dessa delação vão acontecer rápido, e quando acontecerem, eu vou estar aqui antes de todo mundo organizando para você de forma clara. E compartilha esse vídeo. Manda para aquele amigo, para aquele familiar que ainda acha que Nicolas é o futuro do Brasil, que ainda acha que Flávio Bolsonaro é vítima. Compartilhar esse vídeo não é gesto mecânico, é furar a bolha. É fazer a informação chegar onde ela precisa chegar, antes que a desinformação ocupe esse espaço. Agora, tem uma coisa que eu ainda não te contei. Tem um personagem nessa história que aparece nos bastidores e que vai determinar se a delação de Vorcaro vai de fato chegar onde precisa chegar, ou se vai ser engavetada no caminho. E esse personagem tem cargo, tem poder e tem conflito de interesse documentado com os 2 nomes que você acabou de ver aqui. Esse é o próximo capítulo dessa história. E ele já está disponível para você aqui no canal. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. A história não acabou. Ela está só começando. Uma última coisa.
Tudo o que vimos hoje existe documentado. Data, nome, valor, fonte. Eu reuni isso de um jeito que qualquer pessoa consegue usar. Tá na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um presente meu para quem acompanha o canal. Abraço e até a próxima.